Vamos unir as palmas. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Então, continuamos com o Sutra do Diamante, que diz: nesse momento, Subhuti perguntou ao Buda, Bhagavad, como devemos chamar este sutra? Como devemos respeitosamente mantê-lo? Mestra Yin-Chi e todos vocês praticantes, Amitabha. Hoje continuamos com a sabedoria do Sutra do Diamante, a palestra número 20. Já expliquei mais da metade do conteúdo. Somente falta 20 ou 30 palestações. E estamos na última parte do Sendeiro do Prajna, ainda no abode da iluminação da mente. Então, a essência do caminho do Prajna, do Bodhisattva, já foi completamente explicado na palestra anterior. Agora abordaremos a supremacia dos méritos do Prajna, louvando-os para encorajar as pessoas a recebê-los e praticá-los. Após o Tathagata concluir a explicação sobre os méritos, Subhuti se levantou e perguntou: qual deve ser o nome deste sutra? Como devemos recebê-lo e praticá-lo? O conteúdo desse sutra é vasto e profundo, mas seu título deve abranger sua essência e, ao mesmo tempo, revelar seu significado essencial. Isso é algo comum nos sutras do Mahayana, pois, na maioria dos casos, um único nome contém a essência de todo o ensinamento. Portanto, se um praticante compreende corretamente o significado do título do sutra, será muito mais fácil de lembrar e preservar seus ensinamentos essenciais, sem esquecê-los. Então, na escola da Avatamsaka, na antiga China, então eles recitavam Namo Sutra do Avatamsaka dos Budas do Mahayana. E no Japão tem Namo Sutra do Lótus da verdadeira doutrina, Namo Myoho Renge Kyo, recitando o título do sutra para lembrar da prática e não esquecê-lo. Assim. O sutra diz: o Buda respondeu a Subhuti: este sutra deve ser chamado Vajrachedika Prajnaparamita. Com este nome, vós deveis respeitosamente mantê-lo. Por que razão, Subhuti? Porque quando o Buda fala de Prajnaparamita, não é o Prajnaparamita. Subhuti, o que pensais? O Tathagata falou do fenômeno ou não? Subhuti respondeu ao Buda, Bhagavad, o Tathagata nada falou. Depois de explicar o significado e nome deste método e modo correto de recebê-lo e praticá-lo, agora falaremos sobre aqueles que o ensinam
e sobre o local onde o Dharma é transmitido. Somente a partir da realização do sunyata último, na qual todos os fenômenos são como ilusões, e, em última instante, sunya, é possível compreender verdadeiramente como esse sutra deve ser recebido e praticado. O Buda disse a Subhuti: este sutra é capaz de destruir todas as elaborações conceituais e os apegos que são tão sólidos quanto o diamante, Vajra, permitindo que se habite na sabedoria adamantina e sublime que revela a pureza fundamental de todos os fenômenos ausentes da natureza própria. Por isso, ele é chamado Vajrachedika Prajnaparamita, Jinkan-Poja Polomi. Deve-se manter o nome desse sutra para preservar sua essência e praticá-lo corretamente. No entanto, o Vajrachedika Prajnaparamita que o Buda ensinou não é algo que possa realmente ser obtido ou ser apegado. As pessoas comuns, ordinárias, ao ouvirem os ensinamentos do Buda, se apegam imediatamente ao que foi dito, acreditando que as palavras transmitem diretamente a verdadeira natureza dos fenômenos e que existe um ensinamento real, tal como expresso pelos termos utilizados. As pessoas comuns não percebem que a atividade mental e a linguagem dos seres comuns sempre se baseiam em duas camadas: o nome e o significado. O nome, ou convenção, é aquilo que expressa. O significado é aquilo que é expressado. O nome pode indicar um significado, mas o nome por si só não contém a verdadeira natureza do significado, pois não passa de um símbolo convencionado pelos seres comuns, ordinários. Que significa? O nome não implica exatamente o significado, e o significado não leva a um nome que todos conhecem. Vocês falam aqui cadeira para sentar, e em espanhol é silla, e em chinês, yizi. Então, se eu falo, senta no yizi, senta no yizi, e você me vai olhar, o que está falando o mestre, se você não sabe chinês? Entende? O nome e significado são convenções. Uma explicação simples. O significado, por sua vez, aparece poder ser designado e descrito, mas, na realidade, não pode ser plenamente expresso por nenhuma palavra específica. O nome não existe sem o significado, mas não é idêntico a ele. O significado não existe sem o nome, mas também não é idêntico ao nome. Os fenômenos dotados de nome e significado não estão no nome, não estão no significado, nem estão
entre o nome e o significado. E também não estão separados deles. Eles apenas parecem existir convencionalmente, mas não possuem essência, natureza própria que possa ser obtida. Portanto, quando o Buda fala do Vajracchedika Prajna Paramita, se alguém tentar aferrar-se, apegar-se a qualquer conceito fixo sobre o que ela seja, já terá se afastado da sua verdadeira natureza. Esses ensinamentos são transmitidos de acordo com as convenções do mundo, utilizando palavras e frases para guiar os seres, da mesma forma que ocorre com os nomes dos métodos, ensinamentos. Assim também são todas as palavras e frases contidas nesse sutra. Assim é que se deve recebê-lo e praticá-lo. Todas as palavras, os sutras são meios hábeis para chegarem ao significado verdadeiro. E o significado verdadeiro não tem palavras. O significado é realizado, atingido diretamente. Então, o Buda perguntou a Subodhi: quando eu ensino este Dharma do Vajracchedika Prajna Paramita, há realmente algum Dharma, ensinamento, que possa ser dito ou ensinado? Subodhi, seguindo, alinhado com a intenção do Tathagata, respondeu: de acordo com minha compreensão, o Tathagata não tem nenhum Dharma fixo a ensinar. Nada pode ser verdadeiramente expresso por palavras, quanto mais o Vajracchedika Prajna Paramita, que transcende todas as marcas, todas as aparências. O ensinamento de que não há fenômeno a ser dito já foi abordado anteriormente, quando o Buda foi citado como evidência, explicando que a realização do Tathagata transcende todas as palavras e conceitos. No entanto, aqui, essa afirmação é explicada do ponto de vista do Dharma, para demonstrar que os ensinamentos também transcendem a linguagem. O Sutra diz: Subodhi, o que pensais? Todas as partículas minúsculas dos 3.000 grandes milhares de mundos são muitas ou não? Subodhi respondeu: muitíssimas, Bhagavad. Subodhi, quando o Buda fala de partículas minúsculas, não são partículas minúsculas, são chamadas partículas minúsculas. Quando o Buda fala do mundo, não é o mundo, é chamado mundo. Para ensinar o Dharma, deve haver um local para sua transmissão, como o bosque de Jeta e do parque de Anathapindada. Segundo o Sravakayana, o Buda transforma os seres dentro dos limites de 3.000 grandes milhares de mundos, ou, em português seria Trishiliocosmo, ensinando o Dharma e guiando os seres dentro dessa extensão, esse domínio. No entanto, no Mahayana,
a extensão do reino de um Buda é muito maior. Este sutra instrui os Sravakas de forma oculta, sutil. Utiliza a referência aos milhares de mundos que é aceita tanto pelo Mahayana quanto pelo Sravakayana. Então, para revelar o sunyata do local onde o ensinamento se manifesta, o Buda explica a partir de duas perspectivas. Quais duas? O mundo, em sânscrito é lokadato. A segunda perspectiva é as partículas minúsculas ou partículas elementares. Em sânscrito seria rajas. O mundo em que vivemos é composto por incontáveis partículas extremamente sutis, formando um agregado composto. Essas minúsculas partículas que constituem o mundo são chamadas de partículas elementares. Os Sravakas que se apegam às aparências ou marcas acreditam que o mundo é um agregado composto e ilusório, mas alguns ainda o consideram como algo real. Contudo, eles sustentam que as partículas minúsculas que compõem o mundo são entidades verdadeiramente existentes. A visão moderna da ciência também considera que o mundo é composto de matérias extremamente sutil. Através de análises cada vez mais profundas, identificam moléculas, átomos, elétrons, quarks e partículas quânticas. Independentemente do nível de análise, a ciência tende a acreditar que há alguma entidade fundamental que serve como o elemento essencial, partícula elementar, que constitui este mundo. Essa compreensão mundana, convencional, é resultado da ilusão, da crença em uma essência, natureza própria, enraizada desde tempos sem começo. No entanto, no Buda Dharma, devemos examinar tanto as partículas minúsculas quanto o mundo a partir da perspectiva do sunyata, da natureza própria, que transcende qualquer noção de existência inerente, autônoma, independente. O Buda perguntou a Subodhi: dentro do trilhio cosmo, transformado por um único Buda, o número de partículas minúsculas é grande ou pequeno? O número, com certeza, dessas partículas é tão vasto que se torna quase impossível de calcular. Porém, o Buda disse: todas essas partículas que mencionei, eu digo que elas não são partículas minúsculas. Por isso, são chamadas de partículas minúsculas. Os antigos filósofos da escola Vaisheshika da Índia, assim como alguns Sravakas, sustentavam a ideia, o conceito de que a matéria, em sânscrito é rupa, era composta por partículas indivisíveis e inalteráveis, os menores elementos minúsculos da realidade. Não importa quantas divisões fossem feitas
ainda haveria uma unidade final e indivisível que manteria sua natureza essencial. Entretanto, no Mahayana, tanto a escola Madhyamaka, que é sobre a observação do caminho do meio, quanto a escola Yogacara, somente consciência, afirmam que não há partículas minúsculas verdadeiramente existentes. Segundo a escola Yogacara, o mundo das partículas é apenas uma manifestação da mente. Essas partículas são, na realidade, projeções da consciência interna. São meras aparências surgidas das mentes, armazenadas na consciência. Elas não possuem uma existência objetiva independente da mente. E a escola Madhyamaka ensina que todos os fenômenos surgem de causas e condições interdependentes. Embora a matéria pareça se manifestar em diferentes graus de sutileza, grosseira ou sutil, todos esses fenômenos são impermanentes, ausentes de um eu e em sua natureza essencial, sunya e quiescente. Se alguém acredita que existe uma partícula fundamental, última, algo indivisível, imutável e independente de outras condições, essa ideia é completamente insustentável. Embora não haja uma essência própria nas partículas minúsculas, os fenômenos condicionados e nominais que chamamos de matéria e forma são existentes, mas como condicionalmente existem. A matéria aparece em diferentes graus de sutileza e há um aspecto relativo de manifestação externa. Portanto, não apenas as partículas minúsculas não são produtos da mente, mas a manifestação da consciência também não pode existir separada dos fenômenos materiais. Com certeza, não se pode dizer que a mente seja gerada pelos fenômenos materiais. E é como a ciência, a neurociência, fala que é químico, essa reação, aquela reação, e é como essa reação muda a mente, a consciência. Não, é ao revés. A consciência, o pensamento, cria uma reação no corpo, na matéria. Então, equivocando a causa como efeito e o efeito como causa, como praticamos e como saímos do sofrimento? Utilizamos medicamentos para controlar essa reação e esquecemos que o mais importante, a mente, a pureza da mente, a consciência, a mudança da consciência, a pureza. Assim, ao ouvir que as partículas não são partículas, interpretar isso como uma negação das partículas materiais que surgem por causas e condições será um equívoco. As partículas também são fenômenos condicionados,
Por isso são chamadas de partículas, convencionalmente. Pelo mesmo motivo, as partículas elementares, que surgem por interdependência, combinam-se como causas e condições para formar a aparência do mundo. Essas partículas que compõem o mundo não possuem natureza própria. Portanto, o mundo que elas formam também não pode ter uma natureza própria, uma existência inerente. Por isso, o Tathagata afirmou: quando eu digo mundo, não é um mundo. Por isso, ele é chamado de mundo. No entanto, o mundo ilusório se manifesta de maneira clara e evidente, mas condicional. E assim, ele é chamado de mundo. Se alguém acredita que as partículas minúsculas são reais e o mundo composto por elas é falso, essa visão não apenas demonstra uma compreensão equivocada das partículas, mas também impede o entendimento do sunyata, do mundo e de sua designação convencional. Hoje, este trecho do Sutra discute o sunyata e a ausência de uma natureza própria nos fenômenos materiais, rupa, seja nas menores partículas minúsculas ou no maior dos mundos. A humanidade sempre demonstrou grande interesse e entusiasmo pelo estudo e investigação da matéria. A ciência, a busca pelo menor, para provar a existência da menor partícula elementar do universo, o chamado bosão de Higgs. O mundo investiu bilhões de euros para construir o grande colisor de Hadrons em Genebra, Suíça. E desde 2008, o acelerador de partículas tem sido utilizado em experimentos para tentar detectar essa partícula minúscula, não divisível e também informalmente chamada que? A partícula do Deus. Existe essa partícula minúscula? Acham? Então, buscar o mais pequeno. Até agora não encontraram nada. Encontraram, cada vez que encontram algo, e tem algo mais pequeno. E depois mais pequeno. E mais pequeno. E inventam uma coisa que pode medir mais pequeno. E uma coisa, e então a matéria mede a matéria. E ainda não tem matéria para medir a mente. Realmente, como funciona a mente? Buscar o mais pequeno. Indivisível. E aí acabou a busca? Não. A busca do maior. Isso custa ainda mais dinheiro. Para compreender melhor a imensidão do universo, nosso mundo, sua possível extensão e limites e seus inúmeros mistérios, a humanidade gastou 10 bilhões de dólares na construção do telescópio espacial James Webb, lançado ao espaço em 2022. Este telescópio tem como objetivo estudar a luz das primeiras
primeiras estrelas e galáxias que se formaram após o Big Bang. Somente um Big Bang. Eles estão tentando buscar esse um Big Bang, o efeito disso e a luz desse Big Bang. Além disso, busca investigar os momentos iniciais do universo. Buscam o momento qual? Zero do universo. Existe esse momento zero ou não? Sabes quantos Big Bangs existiram? Segundo os sutras, o Buda falou, inúmeras, incontáveis Big Bang. Então, um Big Bang surge e um kalpa. O que é um kalpa no budismo? É uma explosão, uma expansão, e depois uma contração, e depois outro. E então, está em formação, estabelecimento, depois decadência e destruição. Esses quatro, e segue esse ciclo, o mundo da matéria. A perspectiva do Buda Dharma. Agora, o Buda Dharma nos ensina que todos os fenômenos, sejam eles matéria, objeto, coisas, ou até mesmo pensamentos, surgem e cessam dependendo de causas e condições. Todos os fenômenos são impermanentes e ausentes de uma essência inerente. Portanto, seja o menor ou maior, o primeiro ou o último, que todos são parte da dualidade, são relativos e condicionados. Não pode ser buscado nem verdadeiramente obtido. Não existe tal coisa. Mas devido à ignorância, nós buscamos isso. Então, o precioso eu, my precious eu. Então, esse eu é meus. E meus não é suficiente. O eu aí, olhando a mim, me cuidando. É uma necessidade tão inerente, intrínseca do apego ao eu. Eu preciso encontrar o mais pequeno e maior, para não sentir tão sozinho, solidão. Algo me acolhe. É devido à ignorância. Então, reflexão final. Assim, como os indianos falam. Em resumo, a humanidade investe energia, tempo e recursos para procurar aquilo que não possui existência verdadeira. Por que não direcionar essa energia, tempo e recurso para resolver o sofrimento e angústias dos seres humanos e os seres sencientes que convivem conosco, e buscando formas de melhorar a qualidade de vida de todos os humanos e os seres neste planeta, desse universo. O que acham? Dedicamos um pouco de tempo, pouco de energia à pureza própria, purificação da mente e do mundo? É melhor colocar energia nisso. Amém.